Boa tarde a todos. Solicito que os senhores vereadores registrem a presença nos terminais eletrônicos. Então não vamos ter posse hoje? Não? O Fábio estava me explicando que parece que não deu certo o diploma dele ainda. A número legal, invocando a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, declaro aberta a presente sessão. Encontra-se sobre a mesa o balancete da receita e despesa de outubro deste ano, relatório de pagamentos por fornecedor desta Câmara Municipal, referente ao mês de outubro desse ano. Está à disposição para os senhores vereadores. Senhor secretário, leia o expediente da mesa. Tem expediente da mesa? Não tem? Bom, não havendo expediente da mesa, nós iremos passar para o item específico, porque essa sessão, em razão da pauta específica, nós vamos passar direto para a ordem do dia. Senhor secretário, leia o único item da ordem do dia. Processo número 110 de 2016. Projeto de lei, decreto legislativo número 11 de 2016. Autor, mesa diretora da Câmara. Assunto, dispõe sobre as contas do Poder Executivo de Praia Grande relativas ao exercício de 2014. Discussão única, quórum, 2/3 dos membros da Câmara para rejeição. Trata o presente processo de ofício número 223 de 2016, o R20, capeando decisão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que considera regulares as contas do prefeito municipal relativas ao exercício 2014. O Tribunal de Contas, mediante votação unânime, emitiu parecer favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício 2014, consoante demonstra as folhas 361 do processo TC 000327026 de 2014, razão pela qual a Procuradoria Jurídica da Câmara nada tem a opor quanto à apreciação e aprovação da matéria. As ressalvas contidas nas notas taquigráficas a que se refere o expediente não têm o condão de afastar a regularidade da matéria, assim consideradas pelo órgão técnico do TCE de São Paulo, já que as justificativas do Executivo sobre o apontamento foram acolhidas pelos outros conselheiros, resultando na definição dos resultados contábeis favoráveis à aprovação. Os desacertos encontrados não comprometem a integridade das contas do exercício e ainda permanecem pendentes de apreciação pelo TCE em futuras fiscalizações, não sendo sujeitas, portanto, ao julgamento por esse legislativo. Houve atendimento integral dos limites constitucionais das despesas públicas, bem como o cumprimento de todos os programas e metas fiscais exigidas pela Lei Complementar número 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrando a boa ordem das contas municipais. A título de exemplo, destacamos a aplicação no ensino e na saúde, que atingiram, respectivamente, 26,35% e 21,40% percentuais, esses que superam os limites mínimos previstos no artigo 212 e a DCT 77 da Constituição Federal. O TCE de São Paulo também destacou o superávit superior a 97 milhões de reais no exercício. As despesas com pessoal atingiu 43,64% da receita municipal contra o teto legal de 54%, previsto no artigo 20, terceiro B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o registro, o parecer, houve melhora nos resultados financeiros, econômicos e patrimonial, quanto comparado ao exercício anterior.
situação que evidencia o equilíbrio e controle exercido sobre as contas públicas do município no exercício ora analisado. Consoante o regimento interno dessa edilidade, o parecer das contas deverão ser submetidos à votação em até 90 dias, após o recebimento do processo, cujo parecer só será havido como rejeitado mediante votação contrária de 2/3 dos membros do Legislativo. Artigo 73, parágrafo 2. Portanto, esse processo está acompanhado de projeto de decreto legislativo conforme minuta anexa em atendimento do artigo 194 do Regimento Interno. Resta acrescentar que as sessões em que discutem as contas serão somente essa matéria na ordem do dia, não havendo expediente dos senhores vereadores, parágrafo 1 do artigo 195 do Regimento Interno. Quórum 2/3 do membro da Casa para rejeição. Assina Benedito Ronaldo César, Marco Antônio de Souza, Antônio Carlos Rezende. Em discussão, o parecer. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Vai ser aberta agora as inscrições para discussão do projeto. Caso haja alguma dúvida, os anexos ao que nós vamos estar discutindo está ali na mesa onde fica o Eduardo, da Secretaria da Câmara. E está aberta as inscrições para a discussão das contas do Poder Executivo de Praia Grande relativas ao exercício de 2014. Abertas as inscrições. Nenhum vereador vai se inscrever para discutir? Vereador Caram, inscrito. Vereadora Janaína Balares, inscrita. Algum outro vereador? O Vitrolinha, inscrito. O líder do governo, inscrito. Algum outro vereador? Marquinho, inscrito. Rômulo Brasil, inscrito. Algum outro vereador? Rezende, inscrito. Algum outro? O senhor vai se inscrever, vereador? Não? Encerradas as inscrições, em discussão com a palavra, vereador Caram. Bom, projeto importantíssimo, que responsabiliza todos os vereadores dessa casa, né? Nós temos uma responsabilidade grande. O relatório, o projeto, ele se baseia no relatório do Tribunal de Contas, de folhas de 153 a 163. E se vocês olharem esse relatório do Tribunal de Contas, é possível que vocês caiam da cadeira. E por que vocês vão cair da cadeira? Eu vou explicar. Porque se você olhar de toda a fiscalização que foi feita por parte do Tribunal de Contas, ele achou coisa errada em tudo quanto é setor. E coisas absurdas, não são coisas assim tranquilas, coisas simples, são coisas absurdas. Cheque fraudado é uma delas, né, que a prefeitura aceitou esse cheque fraudado. Enfim, planejamento das políticas públicas, fiscalização do imposto predial e territorial, do IPTU, ou seja, baixa efetiva da fiscalização do IPTU, apesar da expressiva importância desse tributo, que representa 25% no orçamento da nossa cidade. Fiscalização dos recursos do Fundo Municipal, do Direito da Criança e do Adolescente, baixa aplicação dos recursos disponíveis na conta bancária, dívida ativa, o recebimento da dívida ativa com cheques fraudados, cuja reconstituição do débito ainda não foi realizada na prefeitura. Ensino também, fiscalização nos aspectos da educação, visita às unidades escolares, cardápio do dia incompleto, falta de produto sem a substituição do item. Vamos lá. Saúde. As visitas às unidades de saúde foi uma coisa absurda. SEMAS, dos 30 profissionais que deveriam atender apenas no período da manhã,
8 faltaram no dia da fiscalização em loco e 11 atenderam e foram embora antes das 10 horas. Total que representa cerca de 60% dos profissionais responsáveis pelo atendimento no período. Ou seja, 60% dos profissionais que deveriam atender não estavam atendendo no SEMAS. Vamos lá. Pronto-socorro do Quietude. A ausência na data da fiscalização em loco de 8 dos 11 médicos do município que estariam de plantão, havia apenas 2 médicos. Então, são coisas absurdas. De 8, haviam apenas 2. No SEMAS, 60% não estava atendendo. Núcleo Henry, de reabilitação física e mental. O prédio não é adequado para atendimento pleno das atividades a serem desenvolvidas. Isso não sou eu que estou falando. Quem está falando é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ainda, Unidade Básicas de Saúde da Ocean, a ausência de 2 médicos que não fazem uso do ponto eletrônico, falhas estruturais em descumprimento com as recomendações constantes no Manual da Estrutura Física das Unidades de Saúde. Enfim, royalties, divergência entre o saldo apurado após as aplicações e o saldo em conta bancária. Divergências entre o saldo que deveria existir e o saldo que está efetivamente na conta. Iluminação pública, divergência entre o saldo apurado após as aplicações e o saldo em conta bancária em 31/12/2014, sem identificação da destinação dos valores. Enfim, um absurdo. Enfim, subsídios de agentes políticos, despesa sobre o regime de adiantamento. Vereador. Tem assunto aqui para mais de metro. É só olhar o relatório do Tribunal de Contas de páginas 153 a 163. E é por isso que eu voto contra, presidente, e pediria o voto dos companheiros contra as contas do prefeito, que isso daqui é um absurdo. Vereador, continua em discussão com a palavra a vereadora, acho que é Janaína Balares, né, na sequência? Vereadora Janaína Balares. Bom, boa tarde, presidente, boa tarde a todos os presentes, aos nobres pares. No relatório, se os senhores, com certeza todos aqui leram, e o Ministério Público opinou pela emissão de parecer desfavorável, eu já falei na outra sessão, especialmente em face das excessivas alterações orçamentárias, ou seja, toda vez que a gente vota aqui para suplementação dos créditos, como foi na última votação de 10 milhões que falaram que foi para a saúde, para o Hospital Armanduzzi, e, na realidade, tem um contrato a ser cumprido, que a Fundação ABC não cumpre esse contrato e a Prefeitura não cobra da Fundação ABC, aqui o Ministério Público foi claro que, por conta dessas alterações orçamentárias, porque a gente vota o orçamento, e por mau planejamento desses secretários que o prefeito escolhe, é isso que dá. E aí, ineficiência na cobrança dos débitos de IPTU, é o que o vereador Caram falou agora. Dão cheque fraudado para pagar IPTU, dão dação em pagamento, graças ao vereador Serginho, que mudou a lei, da dação em pagamento aqui, não pode mais fazer por decreto, tem que passar por essa casa, graças a Deus. Porque senão a gente via aqueles desfalques de 9 milhões que a gente viu aí na cidade. A falta de contabilização dos valores relativos às multas, juros e atualização monetária. Ou seja, está dizendo que tudo que é inserido no sistema não é de forma fidedigna. Não é normal que a Secretaria da Saúde não coloca no sistema as coisas de maneira fidedigna. Tem problema de contabilidade. Sabe-se lá se a contabilidade, o problema é como teve no Instituto de Previdência, que hoje sabemos que o desfalque foi mais de 12 milhões de reais. Insuficiente investimento dos recursos da Fundeb e recolhimento de 4,73% da receita arrecadada com multas de trânsito nas contas da Funset. Eu já fiz trabalhos com multas de trânsito. O recurso da Fundeb, infelizmente, a gente acaba vendo que vai sendo usado para aluguel de escolas, aluguel de ônibus, que a gente paga R$1.000 por dia. Uma atendente de educação não ganha R$1.000 por mês, e um ônibus ganha R$1.000 por dia para ficar lá parado. E aí, se a gente pega todo esse relatório, como disse agora o vereador Caram, as entidades subsidiadas não são fiscalizadas, e agora eu vou começar a fiscalizar com afinco.
mais ainda. Os médicos que o Hospital Armanduce fez um boletim de ocorrência para essa vereadora, porque foi lá, porque teve a queixa que não tinha médico, está aqui no relatório, e o delegado devia se informar, eu vou levar para ele pessoalmente, que é uma vergonha, está caindo o número de médicos, porque essas cooperativas contratadas não pagam fundo de garantia, nem INSS desses médicos. É um esquema aí que a gente não consegue fiscalizar, por isso que está aqui que não tem médico. O vereador Caran já falou aqui a respeito do hospital do Quietude, chegou lá, já não tinha médico nenhum. Quer ver? A iluminação pública, que a gente está batendo tanto nessa tecla, que o prefeito aumentou por 2 vezes nesse mandato, de R$ 6,50 para 8, de 8 para 10 reais, que todos pagam, não está colocando a iluminação nas ruas, como a gente vê aqui no Boqueirão, aqui no Forte, na entrada da cidade tem, mas no resto da cidade é precária, sobrou 6 milhões e ainda assim ele aumentou, não consegui entender. E aqui foi claro, hein, que ela falou assim, iluminação, divergência entre o saldo apurado após a aplicação e o saldo em conta bancária. Eu nunca vi a contabilidade, nunca fecha. É erro de digitação sempre. O que será que acontece? Aqui. Problema na transparência, a gente não consegue saber ao certo quanto que ganham os servidores da prefeitura. Foi divulgada a lista das gratificações da prefeitura, a gente não sabe o que aconteceu. É outro ponto que eu vou fiscalizar mais ainda nesse mandato. E aí, aqui, deixou bem claro, ainda que cumprido o mínimo constitucional, a fiscalização consignou algumas impropriedades no setor, com destaque para a ausência de controle, terminando sua presença, sobre as horas efetivamente trabalhadas pelos médicos, em prejuízo ao atendimento da população, bem como a efetividade e eficiência do gasto público, ou seja, a prefeitura não fiscaliza esses médicos. E aí, vários servidores comissionados que estão lotados nas bibliotecas da cidade Porto do Saber. Por que será? Estão a serviço de quem? É isso, por isso que meu voto é contra, e eu peço para os vereadores que votem contra, assim, porque o orçamento foi super mal planejado por esses secretários, que o prefeito agora tem que sacudir. Bom dia. Continue em discussão, com a palavra, vereador Vitrolinha. Em janeiro, diante das apurações ainda que estão aí no efeito eleitoral, eu posso não estar mais nesta casa, poderia também estar vindo aqui e até direcionar meu voto nesse momento, ao contrário, uma vez que até a oposição aponta alguns apontamentos aí do tribunal, mas uma prefeitura, um orçamento de mais de 1.260 bilhões, os apontamentos foram até pouco diante de outras prefeituras da região. Eu vejo a prefeitura de São Vicente com 60% de apontamentos nas contas do atual prefeito. Vejo a situação de Cubatão, a prefeita perdeu o seu cargo por improbidade administrativa diante dos diversos apontamentos. Não é fácil porque não existe só o prefeito na prefeitura. Existe técnico, existe secretarias, existe falhas e são corrigidos. Secretária que saiu da secretária de Educação, saiu de uma hora para outra, era apresentada como uma aposta do governo e depois saiu. Será que estava correto? Será que alguma coisa naquela pasta estava sendo feito certo? Então o prefeito vai lá e corrige quando ele tem as informações. Eu li um pouco o processo antes, porque o meu gabinete, por reforma na Câmara, está aqui embaixo, como todos. Está sendo construído um novo gabinete para os novos vereadores. Mas eu não vou ser injusto com a cidade de Praia Grande. A sociedade aprova, de alguma forma positiva,
O Brasil todo passa por diversidades políticas. Quase todos os prefeitos do Brasil todo, Rio de Janeiro e outros, tiveram aí uma votação ruim e foram renovados, como a cidade de Osasco, a semana passada. Então, a Praia Grande, eu acredito que num critério de uma responsabilidade administrativa, eu não posso ser contra, porque a gente tem acompanhado, tem fiscalizado. Porém, esses cheques que foram apontados, cabe aí os outros órgãos, se foi realmente fraudado, apurar. Mas a gente não vamos pegar só por causa de um ponto ali, e que diretamente a gente está aprovando aqui a vida e o futuro do administrador. Porque se essa conta for reprovada, ele fica sem direito de disputar a eleição. E não é eu que vou tirar esse direito, já que o povo deu agora o direito de ele continuar mais 4 anos. Então, eu vou votar a favor, porque o povo, quando ele escolhe, os juízes, quando está dando os seus parecer, agora aí, os eleitos, eles consideram que a sociedade aprovou. Ele não leva muito critério nem dos processos, mas o que a sociedade aprova, ele passa a ser aí o seu advogado maior, passa a ser o seu promotor maior. E a promotoria da sociedade aprova Alberto Pereira Mourão. Eu vou votar a favor. Continue a discussão. Com a palavra o líder do governo, doutor Serrano. Senhor presidente, senhores vereadores e amigos aqui presentes. Bom, nós estamos aqui cumprindo o nosso dever de legislador para fazer análise e aprovação das contas do Poder Executivo de 2014. Ouvi atentamente a todos os posicionamentos e claro está que existem alguns desacertos. Se vocês derem o próprio parecer, existem desacertos. Existem situações que devem ser analisadas. Problema do médico, problema... Isso é a função do vereador eterna. Mas nós estamos aqui no momento para fazer análise e uma aprovação, este plenário, das contas que foram analisadas pelo Tribunal de Contas, que é o órgão que assessora, o legislativo, é o órgão que fiscaliza, que sugere. Então, existem, vendo as contas, todos os preceitos constitucionais foram atendidos pelo Executivo. Saúde, educação, a aplicação do ensino na saúde atingiram, respectivamente, 26%, 35% e 21%, percentuais que superam os limites mínimos previstos na Constituição Federal. Isto é o que nós estamos analisando. Esses desacertos não comprometeram a integralidade das contas do exercício. Em conversa com o vereador e contador, Hugo, e também ex-secretário, nessa honrosa função, ele mesmo disse para mim, o vereador é um vereador consciente, também um vereador que conhece a administração pública, e disse: Serrano, a cidade está caminhando, está a olhos vistos, nós estamos vendo uma cidade próspera, nós estamos vendo uma cidade, como o vereador gosta, a pujança administrativa, né, Edu? Ela está administrativamente, claro, existem desacertos, existem falhas, existe que o prefeito não está no pronto-socorro, não está ali. Existem falhas, como o próprio vereador disse, existem falhas. E essas falhas, na continuidade, a administração pública ela é contínua, estão para serem sanadas, melhoradas, corrigidas. O que está aqui eu quero dizer a todos os vereadores, que fiquem tranquilos quanto à aprovação. Como disse aqui o vereador Vitrolinha, a cidade vai caminhar, tá? A cidade vai caminhar e as falhas, desencontros que posso estar vendo, claro que a continuidade da Câmara, a continuidade administrativa irá superar
irá cada vez mais melhorar. É o que eu tinha a dizer. Então, fiquem tranquilos com a aprovação desse projeto. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão, com a palavra vereador Marquinho. Bom, uma votação de um processo importante aqui na casa, né? São as contas do Executivo, se eu não me engano, 2014, 2015. 2014, né? Então, realmente, o nobre vereador que me antecedeu, que chegou aqui, apontou, né, vários apontamentos que teve dentro. Isso é natural. Uma cidade da Baixada Santista, acho que é a cidade mais enxuta em suas contas, da região da Baixada Santista, acredito eu, do estado de São Paulo. Isso mostra a capacidade da administração. E assim, eu só queria deixar claro que o vereador, quando chegou nessa tribuna, pede o voto contrário das contas do prefeito e acaba passando através da TV Câmara as pessoas que a gente está votando alguma coisa aqui que está irregular. Não. Na verdade, existe alguns apontamentos, natural, né, de uma cidade que tem obras em todos os lugares, uma cidade que mais cresce da Baixada Santista. Assim, alguns apontamentos que, quando fala do médico, que tem que ter 8 médicos, que só tem 3, ou vice-versa, sabe que é natural, quem é médico nessa casa sabe. Infelizmente, a gente não pode estar condenando o executivo simplesmente por responsabilidade de algum profissional, de alguns profissionais. A gente sabe que acontece, tem problema, não tem mão de obra no mercado, né, como pediatra, a cidade abre concurso e as pessoas e os médicos acabam não aparecendo, às vezes aquele passa no concurso, é chamado, não quer assumir, então isso é natural. Quando se fala de fraude, cheque fraudado para pagar IPTU, esse é um que me chamou mais atenção ainda, porque de repente nós estamos votando numas contas aqui e as pessoas que vêm acompanhando falam, poxa, os vereadores estão votando num processo que está tendo denúncia que as pessoas pagou IPTU com cheque falso, ou cheque fraudado, ou cheque roubado, ou seja, e nada disso. Realmente, algum esperto ou alguns espertos, acha que é esperto, realmente aconteceu. Eu não sei como que é feito isso, o banco, porque o banco dá o cheque, paga o imposto, e o dinheiro tem que estar na conta da pessoa lá, né? Então, assim, fico tranquilo, né? Isso aqui essa denúncia já chegou nessa casa há algum tempo, esse vereador já foi atrás. Essas pessoas, essas baixas de IPTU não existiu, né? O lançamento, essa dívida nesses imóveis ainda continuam lá, né? Seria muito irresponsabilidade da administração, depois que se percebe, observou-se que é o cheque sem fundo, que não tem fundo, automaticamente a dívida retorna ao imóvel local. Então, não dá para chegar aqui e falar que vamos votar contra as contas, porque existe uma série de fraude com pagamento de IPTU, ou seja, vir aqui é muito fácil defender os seus ideais, mas eu também estou aqui me defendendo porque eu vou votar a favor. Eu acho que o próprio Tribunal de Contas, eles fez algum apontamento, mas são favoráveis, né? E outra, todas as cidades, tudo que você faz, até na vida pessoal, até na nossa prestação de contas como candidato, sabe que existe apontamento e existe solução. Você vai lá, entregar a documentação que falta, ou esclarecer, ou prestar esclarecimento de alguma dúvida, mas não tem nada de conta rejeitada, não, existe sim um apontamento. E graças a Deus, a gente estamos numa cidade, no meio do litoral, que acho que é a única que está com as suas contas em dia, todos os seus contratos, né, todos cumpridos, todos em ordem, né? Acho que a gente aqui é a única cidade que pode falar que a gente tem 30 dias, porque cada 30 dias as pessoas recebem, o funcionário recebe, os fornecedores recebem, as empresas que prestam serviço para o município, né? E com relação à conta de luz, a falta de energia, que as pessoas de lâmpada, vereador, só andar na Expresso Sul, você vê que coisa linda, os bairros, são 2 braços de luz em todos os bairros, né? E aqueles que não chegou ainda, para esse ano está programado. Então, vote tranquilo, vote a favor, que eu acho que está aí. Senhor presidente, obrigado pela sua compreensão, tá? Vote tranquilo, vote a favor. Continue em discussão, com a palavra, vereador Rômulo Brasil. O senhor declina, vereador? Continue em discussão, com a palavra, o vice-líder do governo, Rezende.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Aqui, decisão da primeira Câmara, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, data 17/5/2016. Pelos votos dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, presidente e relator, Renato Martins Costa e Cristiano de Castro Moraes, a energia Câmara da conformidade do inciso 13 do artigo 33 da Constituição do Estado, inciso 2 do artigo 2 da Lei Complementar 709/93, decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas do Prefeito Municipal de Praia Grande, exercício 2014, com alertas à origem, determinando que a unidade regional competente, mediante ofício, transmita a recomendação do Executivo constante do voto do relator juntado aos autos. Então, foi aprovada. Aí teve umas recomendações, depois foi passado quanto foi aplicado no ensino, 26,35%, despesa com Fundep 99,30%, magistério 68,78%, despesas com pessoal 43,64%, aplicação na saúde 21,42% e superávit de orçamento 0,67%. Então foi aprovado por unanimidade do Conselho Estadual. E o que acontece? Além do parecer que vem emitir o parecer favorável. Então, sem dúvida, se o Tribunal de Contas, que examinou, deu parecer favorável com recomendações, o que é muito natural, quem sou eu para reprovar? Vou aprovar. Encerrada a discussão do referido projeto, que dispõe sobre as contas do Poder Executivo de Praia Grande relativas ao exercício de 2014, o mesmo está liberado para votação nos terminais eletrônicos. Encerrada a votação. Projeto aprovado por 13 votos. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão.